O que exatamente é uma traição, né, gente? Será que a traição, ela envolve apenas sexo ou, por exemplo, uma conversa no WhatsApp, nas redes sociais? Poderia também ser considerado aí uma traição, né? E por que, gente? Por que as pessoas traem, né, afinal? Então, essas e outras perguntas aí, elas trazem pra gente muita reflexão, né? Muitas reflexões a respeito desse assunto. Afinal, pode ser bastante complexo, né? Entender uma coisa que é mundialmente condenada, mas é universalmente praticada, né? Olá, meu nome é Fernanda Lemos, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e hoje, na nossa conversa, né, de hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre esse tema bastante polêmico, digamos assim, né, bastante delicado, que é a traição. Esse é realmente um tema que precisa ter um certo cuidado, que machuca, né, muitas pessoas, né, é um assunto que machuca, porque pelo que eu observo, descobrir uma infidelidade talvez seja um dos momentos mais complicados, mais difíceis na vida de alguém, né? É realmente uma situação muito chata, né? Muito delicada, muito dolorosa, que pode causar grandes impactos emocionais na vida das pessoas, né? A pessoa traída, gente, ela pode reagir a uma traição, né, de várias maneiras, de várias formas. E essa forma de lidar, né, com toda essa situação, ela vai depender, por exemplo, do sentimento que a pessoa sente pelo parceiro ou pela parceira, né? Ou também do estado até do próprio relacionamento, mas convenhamos, né? Mesmo que o relacionamento esteja, sei lá, péssimo, né? Esteja horrível, saber que a gente foi traído nunca é fácil, né? Nunca vai ser fácil. Então a primeira coisa, então, é entender o que é uma traição, né? O que é traição? E se a gente for olhar no dicionário, né, a definição, a gente vai encontrar o seguinte: que é a primeira definição, né? Ação de trair alguém, perda completa da lealdade que resulta de uma ação traiçoeira, tá? A segunda definição, a infidelidade em um relacionamento amoroso. E a terceira definição, crime que se configura pela ameaça à segurança da pátria ou de suas instituições, tá? Então, de forma geral, né, a traição, ela envolve comportamentos infiéis, né, que demonstram uma ameaça, né, ao relacionamento. Na nossa sociedade, geralmente, a gente entende como um caso extraconjugal aí, às escondidas, né, secreto, digamos assim, envolvendo muitas vezes uma conexão emocional e também muitas vezes o desejo sexual, tá? Embora esse tema seja rodeado por uma série aí de questões morais, né, a grande maioria das pessoas, segundo algumas pesquisas aí, elas acreditam que a infidelidade de fato não é algo lá muito aceitável, né? Apesar disso, mesmo existindo uma censura, né, social bem grande relacionada a isso, a infidelidade é uma coisa mais comum do que a gente imagina, né, se a gente for parar para analisar. É importante a gente entender, então, que qualquer relação amorosa, a gente vai exigir bastante maturidade e investimento constante dos parceiros ali, né? Então, o que será que acontece quando em uma relação existe a presença da infidelidade de né, ou de ambos aí os cônjuges, né? Será que é uma frustração, né, diante de algumas limitações da relação, né, que faz com que os parceiros aí não consigam permanecer em um relacionamento, em uma relação exclusiva, né, de forma exclusiva? Uma coisa interessante, né, é que em alguns casos a infidelidade ela ocorre dentro de muitos relacionamentos sem causar muito espanto, né, para quem está envolvido, por conta aí de alguns indicativos de que o relacionamento já não estava muito bom, né, que já estava apresentando uns problemas. Só que a verdade é que a gente tem uma certa expectativa, né, de que o nosso parceiro ou a nossa parceira deve preencher quase que uma lista extensa de necessidades, né, das nossas necessidades. Então, ele ou ela, né, tem que ser o melhor amante, o melhor amigo, parceiro, pai ou mãe, né, o melhor pai ou mãe, o melhor confidente.
E, ao mesmo tempo, existe também a expectativa de que nós sejamos para o outro o escolhido, né, a escolhida, a única, né, a indispensável, a insubstituível. E aí, pensando dessa forma, né, a traição indica que a gente não é tudo isso, né? Nós não somos isso, né? E isso obviamente mexe com o quê? Com a nossa autoestima, com a nossa própria identidade, muitas vezes, né? Então, geralmente, quando uma pessoa conta que foi traída, a primeira reação das pessoas no geral, né, dos amigos, de familiares, é julgar e incentivar a separação, né, o término. Só que, na verdade, existem muitas questões a serem levantadas, né, a serem levadas em consideração, que para quem está fora do relacionamento, não fica tão fácil aí de compreender, né? Então, normalmente a pessoa, ela fica envergonhada, principalmente as mulheres, né, de falar sobre essa situação, dizer que foi traída, né, por conta aí de um certo receio do julgamento, né, de ser julgada. E aí ela deixa, então, de receber o suporte que ela, no fundo, gostaria, né, de receber aí de pessoas especiais aí para ela, amigas, né, amigos, parentes. Esse tema, né, traição, ele leva a gente dentro de uma discussão muito ampla, né? Mas seja esse comportamento entendido pela falta de caráter, né? Ou ainda, na concepção de alguns, né? Uma maneira de tornar a relação em casa mais sustentável, digamos assim. Agora, uma coisa a gente não pode deixar de analisar, né? De perceber. O ato de trair, na verdade, se a gente for parar para observar, ele mostra a nossa dificuldade, a nossa inabilidade de lidar com os nossos problemas mais íntimos, né? Os nossos problemas emocionais. Concorda? Porque antes da infidelidade ser para muitas pessoas uma maneira de lidar com problemas conjugais, né? O que muita gente ainda não percebeu, não entendeu é que a traição, na realidade, ela mostra uma dificuldade pessoal de lidar com determinadas questões internas, né? Com problemas aí bem íntimos, com as nossas próprias questões emocionais, certo? Então, antes da gente jogar em cima de alguém toda a responsabilidade de fazer a gente feliz, né? De preencher a gente, né? O que, diga-se de passagem, é um pensamento, né, meio mágico, né, iludido, né, e super disfuncional, porque, na verdade, ninguém tem responsabilidade por isso, né? A gente devia pensar o que a gente está fazendo, né, para manejar os nossos próprios sentimentos, né, de incompletude, de frustração. Ou seja, a gente fica sempre apontando as falhas ali dos outros, né? Sendo que, na verdade, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades também, diante aí de toda essa, diante da nossa realização pessoal e também da nossa realização conjugal, né? A traição é uma perda, né, gente? E assim como o luto, né? Existe também todo um processo psicológico que uma maioria, né, vai precisar passar para seguir em frente, né? E o primeiro estágio é um momento assim meio de choque, né? Ou então de negação. Então é um momento que você se depara pela primeira vez com a situação, com a traição, né? É como se você levasse assim um balde de água fria, né? Um soco no estômago, né? Aquilo te pega desprevenida, né? Ou desprevenido, a ponto de, por exemplo, você até se recusar a acreditar. Você fica meio, né, sem reação. E às vezes tem gente que finge até que nada aconteceu, né? E a pessoa, por conta dessa negação, né? Reações violentas também são bastante comuns nesses momentos, por conta da dor intensa, né? A pessoa fica extremamente à flor da pele, né? Normalmente ali com muita raiva, né? Uma emoção muito presente, a raiva. Então, primeiro é importante que a pessoa entenda que, obviamente, é natural ela sentir determinados sentimentos nesse momento, né? Determinadas emoções, como a raiva, por exemplo, né? Só que, obviamente, tudo tem um limite, né? É natural do ser humano
sentir certas emoções, claro, né? O problema não são as emoções, o problema é quando elas ultrapassam ali um certo nível, né? A ponto da pessoa, às vezes, chegar a se machucar fisicamente ou então querer machucar outras pessoas que estão ali, né? Por conta dessa raiva. Quando a gente se omite, né, ou quando a gente se coloca de uma forma agressiva, a gente está sendo o nosso eu machucado, digamos assim, que distorce os fatos, né, e que bota mais peso ali nos acontecimentos. Então imagina que alguém, por exemplo, sem querer, pisa assim levemente no seu pé, tá? Levemente. Agora imagina que alguém pisa no seu pé do mesmo jeito, da mesma forma, né, levemente, só que ela pisa agora bem em cima de um machucado, né, de uma ferida que está bem ali no seu pé. Então, na verdade, o estímulo externo é o mesmo, né? A pessoa pisou no seu pé, mas a sensação de, ao receber, né, esse estímulo é bastante diferente. Então, a gente observa que a resposta do eu machucado é movida pela dor, né? Nesse caso, a dor da traição. E isso toma um certo tom meio defensivo, né? Na defensiva, a pessoa quer se defender, né? É sempre importante que a pessoa busque, então, formas saudáveis de eliminar essa raiva, né? Porque a energia que a raiva carrega, porque a raiva, ela carrega energia, né? Você já percebeu que quando você tá com raiva, por exemplo, você sente vontade de socar, né, socar alguma coisa, bater em alguma coisa, né, não em alguém, às vezes também, mas, né, gritar. Por quê? Porque a raiva carrega uma energia com ela, né, e enquanto você não elimina essa energia, isso vai ficar consumindo você, isso vai ficar sugando você, tá? E cada um vai ter a sua própria maneira aí de liberar isso, tá bom? Tem pessoas que às vezes só de ficar conversando com algumas pessoas queridas, por exemplo, amigas, amigos, né, familiares, já consegue ir botando aí essa carga para fora. Mas tem gente que precisa ficar chorando, né, fica chorando aí o dia todo, chora, bota para fora, né, tira toda aquela emoção que tá ali machucando, né, e bota tudo aquilo para fora. Tem outros que praticam, por exemplo, alguma atividade física, né, para liberar essa energia, liberar essa carga. E tem aqueles que buscam também por auxílio terapêutico, né? Afinal, é para isso que a gente está aqui, né? Na hipnoterapia, por exemplo, durante o processo de terapia, se a gente observa, né, que o paciente está com raiva de alguém ou de algumas pessoas, né? A gente estimula a pessoa a liberar isso, sempre, tá? Isso durante a sessão, isso é feito durante a sessão, até que não reste mais nada ali, né? E isso é muito importante, que não reste nenhuma raiva ali, essa energia consiga sair completamente, né? A tristeza, obviamente, também faz parte desse processo, né? A pessoa começa a sentir falta das partes boas do relacionamento, então ela começa a perceber que talvez ela nunca mais vá conseguir confiar ali no parceiro ou na parceira de novo, né? Então, ser alvo de uma traição, né, é tão complicado que a pessoa traída, ela pode atribuir a culpa, né, da atitude do outro, né, a si mesma, né? Ela começa a pensar se de repente ela não fez alguma coisa para afastar o parceiro ou a parceira, né? Ela começa a colocar a culpa para ela. Então, por mais que possa ser reconfortante, né, ficar criando justificativas para o comportamento do outro, é muito importante, gente, que a gente reconheça que cada um, né, possui aí a sua responsabilidade, né? Responsabilidade pelas suas próprias atitudes, ok? Então, ninguém tem que ficar assumindo responsabilidade pelos comportamentos ou por escolhas de outras pessoas, certo? Então, cuidado. O dano causado por uma infidelidade, ele pode causar um grande nível de estresse, né? Muitas dores emocionais para a pessoa, né, que sofreu a traição. Então, muitos momentos, a pessoa sente muitos momentos de angústia, inquietação, ansiedade, uma certa agonia, né? E se isso persistir por muito tempo e se somados aí a outros fatores da vida da pessoa, isso pode até vir a gerar, por exemplo, um quadro depressivo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo? É muito importante que a pessoa, né, ela se mantenha lúcida,
Ou seja, não ficar fingindo que nada está acontecendo, né? Por mais que doa, a gente sabe, mas por mais que doa, a pessoa tem que encarar de frente, até porque ela não vai conseguir apagar isso da memória, né? E quanto mais ela fica ali fugindo dessa situação, ignorando, fingindo que não tá nada, né, que nada está acontecendo, mais essa dor, né, que existe dentro dela vai ficar, vai se intensificar e vai começar a se alastrar, né? Então, é outro ponto importante. Então, mesmo que seja difícil reconhecer, né, reconheça a situação. Ter aquela ideia assim de essa pessoa quebrou minha confiança, né, quebrou a confiança que eu tinha nela, e vai levar um tempo para que eu supere isso, ter essa lucidez, né? Então, a traição, antes de ser algo com o outro, antes de mais nada, se a gente for parar para pensar, é um ato injusto com nós mesmos, né? Porque quando a gente só sabe apontar as falhas que existem no outro, né? A gente acaba se eximindo ali da nossa responsabilidade pelos nossos sentimentos, né? Pela nossa vida como um todo. Então, optar por ficar só se lamentando, né? Se vitimizando, se colocando como uma vítima ali, faz a gente viver por muito tempo, gente, ou até a vida toda, às vezes, né? Culpando as outras pessoas, culpando sempre alguém, né? Pela nossa infelicidade. E isso está totalmente errado. Então, se você não está satisfeito ou satisfeito, né, com o seu relacionamento, com essa parceria aí que você criou, né? Fique sabendo que você também tem a sua responsabilidade por isso, tá bom? Ambos ali têm a sua participação na relação, gente, né? Na relação do casal. Então, cuidado para você não ficar só responsabilizando o outro pelos seus problemas, né? Pelos seus problemas conjugais ou então pelas suas frustrações, tá? Quando você nota que você não está satisfeita com alguma coisa ou satisfeito, né? Que alguma coisa não tá legal, né? Que tem coisas ali que não estão, que estão te incomodando, que você já não tá mais, assim, por exemplo, feliz ali dentro daquela relação, né? Faça alguma coisa em relação a isso. Ou seja, tome atitudes, tá? O poder de mudar a sua vida está nas suas mãos, né? Todo dia você tem ali a chance, a possibilidade de mudar o rumo, né, das coisas, com certas atitudes aí saudáveis, obviamente, visando o seu bem-estar, né, a sua paz interior, a sua felicidade, tá? A nossa vida, antes de mais nada, né, é da nossa inteira responsabilidade, né? Sempre, isso é uma coisa que é sempre bom de lembrar, né? E cada vez que você deixa de se colocar, cada vez que você cede, né, ao outro, você está desrespeitando a sua própria verdade, né? E aí a sua própria vontade também, né? Então a gente está olhando somente para o outro sem olhar para nós mesmos, né? Para dentro da gente, né? Para olhar para a gente também. Então, na verdade, a maior traição acontece primeiramente dentro da gente, quando a gente se trai, né? Quando a gente trai a nossa verdade. Outro ponto interessante, né, sobre a traição são as crenças que muitas pessoas têm, principalmente mulheres, tá? Que tem a respeito aí desse assunto, né? Crenças sobre esse assunto. Então, você já deve ter ouvido, por exemplo, esse tipo de frase, né? Se você for mulher, então com certeza você já ouviu. Todo homem trai, tá? Então vai se acostumando já com isso, né? Então, assim, trair é coisa de homem mesmo, né? É natural. A gente já escutou muito isso, gente. Mulher já escutou muito isso. Homens traem, mulheres traem, e mesmo assim não dá mais para ficar passando pano na infidelidade masculina, tá, gente? Como se isso fosse algo natural, né? Ou seja, algo da natureza dos homens, tá? Não é bem assim, ok? Então, o ato de trair, gente, ele tá ligado a demandas emocionais, tá? Demandas emocionais internas, ou seja, isso tem a ver com os nossos padrões emocionais, certo? Para quem já viu, né? Para quem já viu outros vídeos meus, né? Já assistiu outros vídeos, vocês já devem ter ouvido, né? Percebido que eu falo muito sobre padrões emocionais, né?
e como que eles têm um impacto grande na nossa vida, né? Como é que eles conduzem a nossa vida. Então, o ato de trair, gente, está ligado a aprendizados subconscientes, entendeu? A tudo que a gente aprendeu na nossa vida, tudo que a gente ouviu, né? Ainda lá na infância, né? Sobre esses assuntos, né? Então, tudo que a gente observou, né? Da nossa dinâmica ali familiar, os comportamentos dos nossos pais, né? E de pessoas mais próximas a nós. Tudo isso, gente, interfere, né? Quando a gente vai analisar os casos de traição e a gente investiga a vida, né, o passado dessa pessoa, a gente observa que na dinâmica familiar dela existia infidelidade normalmente, tá? Vinculada a algum membro da família, certo? Normalmente, não é sempre, tá? Mas normalmente. Então, às vezes a pessoa ela via no passado o pai, por exemplo, sendo infiel, né, traindo a mãe. Isso, gente, é muito comum, vocês não têm ideia, é muito comum. Eu tive um paciente, né, que ele traía em todos os relacionamentos dele, né? Ele sempre falava pra mim, Fernanda, eu gosto muito da minha namorada, eu amo ela, né? Mas eu não sei o que acontece. Eu sempre acabo me envolvendo com uma outra pessoa, né? E parece que eu não consigo me segurar, né? Então, quando eu vejo, já aconteceu, eu já tô lá, já fiz besteira, né? Parece que é mais forte do que eu, né? Quando eu vejo, já fiz. E quando a gente foi investigar, né, dentro do processo de hipnoterapia, quando a gente foi investigar, né, o que estava por trás, a gente descobriu que quando ele era bem pequenininho ainda, ele via o irmão mais velho dele traindo as namoradas, sempre, né, com várias meninas diferentes. E na época o irmão era o grande ídolo dele, né? Era um cara bonitão, era um cara popular na escola, né? Então ele admirava muito o irmão. E aí, consequentemente, ele queria ser como ele, né? Ele queria ser como o irmão, né? Então, ao longo da vida dele, ele passou a desenvolver, né, esse tipo de comportamento, né? Um comportamento infiel. E por mais que conscientemente, né, ele soubesse que esse tipo de comportamento não era uma atitude, não era um comportamento bacana, né, que não era algo legal, né, que ele não deveria fazer isso, o emocional dele dizia outra coisa, né, e ele no fundo, né, ele se sentia bem traindo, porque isso tudo tinha a ver com a admiração pelo irmão, tudo começou aí. Então as sensações eram muito boas, né, era uma sensação de querer ser como o irmão, né, quando ele crescesse, ou seja, por trás do comportamento ali dele, né, tinha um padrão emocional, tinha um aprendizado subconsciente que associava aquele comportamento ali do irmão a coisas boas, né, a ser um cara bonito, a ser um cara descolado, né, a ser um cara popular, que as pessoas gostavam, né, que todo mundo gostava e admirava na época. Então entendam que essa era a visão dele, a percepção dele quando ele era muito pequenininho, tá? Essa era a visão dele quando ele era criança. Era uma época que ele não tinha experiência de vida, ele não tinha nenhuma maturidade ali, né? Ele não tinha maturidade para analisar e ponderar certas coisas ali, entende? Então, por trás de cada comportamento, gente, sempre existe uma demanda emocional, tá? Sempre vai existir uma demanda emocional para ser atendida. Existe toda uma estrutura, né, que molda o funcionamento da pessoa, né, para o comportamento de ser infiel, por exemplo, tá? Então, de forma subconsciente, a pessoa acaba repetindo o mesmo padrão de funcionamento familiar no seu relacionamento amoroso, tá? Consegue? Tá dando para entender direitinho? São as referências que a pessoa teve lá no passado dela, né? Esse tipo de comportamento era algo familiar para ele na época, né? Para esse paciente, por exemplo. Então a pessoa ela tem grandes chances aí de repetir, de recriar isso na própria vida, tá bom? Agora, um ponto interessante é que ela tem grandes chances de repetir esse padrão, né? Padrão familiar. Tem grandes chances, mas não necessariamente ela vai repetir, tá?
Tudo vai depender da forma que aquela criança ali aprendeu, né? A forma como ela percebeu, interpretou essas experiências de vida. Então, em alguns casos, por exemplo, acaba acontecendo o contrário. Ou seja, a pessoa começa a existir um desejo, né, de construir uma trajetória diferente da vivida junto à família ali de origem, né? Então a pessoa quer fazer o contrário. Então tudo tem a ver com as percepções da criança, tá bom? De como ela vai interpretar determinadas situações ali, né? Determinados acontecimentos e comportamentos, certo? Existem diversas causas emocionais que podem gerar comportamentos de infidelidade, tá, gente? Não existe uma regra, não. Eu dei só um exemplo, tá? Mas uma coisa é certa, sempre vai existir uma demanda emocional por trás disso, tá bom? Independente da sua escolha, né? Ou seja, de manter ou não o seu relacionamento depois de uma traição, é importante que você perdoe verdadeiramente a pessoa que te traiu, tá bom? E aí você pode pensar assim, nossa, Fernanda, mas como assim? Como é que eu vou perdoar essa pessoa? Ela me fez sofrer, né? Eu sofro até hoje, né? É uma pessoa que me machucou muito. Ela não merece o meu perdão. Como é que eu vou perdoar uma pessoa dessa? Eu sempre falo, gente, sobre os benefícios do perdão, tá? Para os meus pacientes, principalmente lá no consultório. Eu sempre falo da importância que o ato de perdoar tem para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física, tá? Aí você também agora pode falar assim... Ah, Fernanda, mas falar é fácil, né? Falar de perdão, falar que tem que perdoar é muito fácil, né? Agora, perdoar alguém não é uma coisa muito simples, não é um processo muito fácil, não. E eu concordo, né? Não é fácil mesmo. Eu nunca disse que é fácil e eu nunca vou dizer que é fácil, tá? Mas é uma decisão inteligente, entende? É uma decisão inteligente. Perdoar é uma questão de inteligência, tá? Só quem sofre as consequências por não perdoar é você. Muitas pessoas não entendem o que de fato é o perdão. Perdoar, gente, não tem nada a ver com concordar com o que a pessoa te fez. Perdoar não tem nada a ver com querer ficar perto dessa pessoa, né? Ser amiga dela, ser próxima dela, né? Não tem nada a ver com isso, nada, tá bom? Perdoar é lembrar sem doer, é se libertar de um peso que você não merece carregar, porque ele não pertence a você no final das contas. Então, quando a gente perdoa alguém, a gente não tá focado na pessoa, a gente tá focado em nós mesmos, na gente. O perdão é sobre você e não sobre o outro. Isso é muito importante para vocês entenderem, gente. Perdoar não significa minimizar a atitude do outro, fingir que nada aconteceu, né? E que tá tudo bem, e que o relacionamento vai voltar ao normal e vai ficar tudo ótimo, né? Que vai ser como ele era antes. Ou então, obrigatoriamente, dar uma nova oportunidade para a pessoa, né, para o parceiro. Não tem nada a ver com isso, gente. Nada, zero, tá? Perdoar significa virar a página, tirar o foco dessa experiência, se libertar das emoções negativas associadas a isso, né? E dar uma chance para você, né, de estar em paz com você mesma ou com você mesmo, para você poder retomar a sua vida. Entende? Isso é muito importante. Então, quando você perdoa alguém, essa situação, ela vai perdendo o foco, né? E com isso as emoções ruins que estão atreladas a ela também vão perdendo a força, né? E aí você vai conseguindo ir retomando aos poucos a sua vida. Você vai retomando a vida com ou sem essa pessoa do seu lado, né? Mas o que importa é que você comece a retomar. Então, como a gente falou, não é um processo fácil, mas é um processo libertador. Quando você perdoa alguém genuinamente, tem que ser genuíno, tá? Você consegue lembrar do episódio, você consegue lembrar da pessoa sem que isso te cause dor, sem que isso te cause sofrimento, consegue entender? A decisão de manter ou não uma relação depois de uma traição é só sua, não tem certo, não tem errado, é sua decisão, né? Mesmo que você opte pelo término,
é importante perdoar a pessoa, né, para que você possa deixar essa situação no passado, né, e retomar a sua vida sem sentimentos ruins, sem mágoa, sem raiva, sem ódio, sem rancor. Então a gente precisa realmente começar a encarar o perdão como algo benéfico pra gente, né? Quando a pessoa que te traiu, ela tá realmente arrependida, né? Vamos colocar que ela esteja realmente arrependida, né? O perdão, ele pode proporcionar aí uma reconstrução da relação, né? E fortalecer, às vezes, até mais aí o relacionamento, né? E tudo isso aí que aconteceu acaba sendo parte de um passado apenas aí, de uma crisezinha de vida de um casal, né? Então, ambos precisam estar realmente dispostos a investir no relacionamento e a passar por todas as dificuldades juntos, né? Para realmente superar esse momento, né? E realmente fazer com que o passado fique no passado, senão vocês vão ficar trazendo isso, essa bagagem, né? Mas fica atenta, tá? Porque como a gente já conversou, o comportamento infiel é um sintoma que tem causa emocional. Então, existe um padrão emocional que faz com que a pessoa haja dessa forma, tá? E aí, se a pessoa não desfizer esse padrão aí dentro dela, se ela não trabalhar isso dentro dela, essas demandas emocionais, existe aí grandes chances, grandes possibilidades dela continuar apresentando o mesmo tipo de comportamento, tá bom? Então fique atenta, porque a pessoa às vezes que tem esse tipo de padrão, se ela não se tratar, se ela não olhar para isso, né, e se tratar, ela vai acabar repetindo isso outras vezes. Se você que tá aí assistindo esse vídeo, né, agora, você tá passando por esse tipo de situação, né, saiba que mesmo que o sofrimento seja grande, tá? Mesmo que ele pareça que ele nunca vai passar, ele passa, tá bom? Obviamente, assim, não vai passar de uma hora para outra, tá? Não vai ser de uma hora para outra, mas vai passar, tá bom? Saiba se respeitar, respeita o seu tempo, tá? Respeita o seu momento, se acolha, né? Acolha os seus sentimentos, não fica se cobrando tanto, tenha paciência, tá bom? E principalmente, leve algum aprendizado disso, dessa situação, tá? Porque quando a gente sofre sem aprender nada com isso, né? Isso é só sofrimento, puro sofrimento, né? Mas quando a gente sofre e traz um aprendizado, né, com isso, com esse sofrimento, isso vira crescimento pessoal, tá bom? Mas se o seu sofrimento, obviamente, é muito intenso e se ele também perdurar aí por muito tempo, tá? Procure um psicólogo, procure um hipnoterapeuta, ou seja, procure ajuda profissional, tá bom? Não deixe de procurar, porque nem sempre a gente consegue levantar sozinho depois de uma grande queda, depois de um grande tombo, né? E não há mal nenhum nisso, certo? Então procure ajuda se for necessário, tá bom? Bom, esse foi o nosso papo de hoje, essa foi a nossa conversa de hoje, o nosso assunto. Esse assunto que é tão polêmico, delicado, né? Meio chato de falar, mas é muito importante de ser debatido, de ser discutido. Eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma, né? E que você tenha conseguido refletir um pouco sobre alguns pontos importantes que podem aí fazer a diferença na sua vida, tá? E se você ficou realmente até o final desse vídeo aqui comigo, muito obrigada, tá? Por você estar aqui. É sempre um prazer poder conversar com você. E agora a gente se vê no próximo vídeo, né? E a gente se vê logo logo. Um beijo!